Qual é a forma mais rápida para um nutricionista faturar os seus primeiros 10 mil reais de faturamento? Recebi essa mensagem e vou responder aqui para vocês. Já quero começar me apresentando, se você não me conhece ainda, eu sou a Maia, sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ajudo a se tornar um nutricionista de alto valor, então vai ser um prazer ter você comigo aqui nesse vídeo, vem comigo. Então vamos lá, a forma mais rápida de você fazer isso, primeiro, é escolhendo qual vai ser a forma que você vai trabalhar aí no seu consultório. Por que eu falo isso? Se você for optar pelo consultório físico, por um consultório que você vai ter que decorar ele, você vai ter que ter uma série de gastos fixos, esse faturamento de 10 mil reais, ele precisa ser o seu faturamento líquido realmente. Porque se você colocar esse faturamento sem colocar todos os seus gastos, esses 10 mil vai ser muito pouco. E por que eu falo isso? Na cidade onde eu moro hoje, tá, gente? Eu economizo uma média de uns 6 mil reais se eu estou em atendimento remoto. Porque aqui, uma sala comercial fica em média uns 4 a 5 mil reais, mais internet, que vai dar uns 200 reais, mais a pessoa para limpar o espaço, que aqui também gira em torno de 250 reais, mais aqueles produtos que eu esperava os pacientes, que é uma parte muito legal do atendimento presencial, mais a decoração, que assim, ó, colocando por baixo aí, se você fizer algo muito simples, você vai gastar no mínimo uns 15, 20 mil reais. Se você quiser realmente trazer mais elementos de marcenaria, você vai gastar mais. Então é importante colocar tudo isso na balança, né, gente, antes de você falar sobre faturamento. E eu tô trazendo esse tópico aqui porque eu vejo que tem se falado muito sobre esses 10 mil de faturamento no consultório de nutrição. Só que é muito importante deixar claro aqui que 10 mil para quem atende de casa é completamente diferente de 10 mil para quem atende no consultório. E eu falo aqui porque eu tenho alunas na minha mentoria, nutricionista de alto valor, que para elas 10 mil reais é muito pouco, porque elas também têm um gasto fixo muito alto. Então elas precisam partir de um faturamento de 15 mil reais para fazer sentido todo aquele investimento. Então, começando, se você quer ganhar 10 mil reais, 15 mil reais de forma mais rápida, você precisa colocar na balança aí quanto que você está gastando hoje para ter o seu consultório funcionando, quanto que ele está tendo de faturamento líquido, tá? Eu já acompanhei muitas alunas que começaram a fazer essa migração de atender mais remotamente para conseguir ter mais lucro, para depois, se quiser voltar para o presencial, voltar. Só que muitas estavam tendo prejuízo, porque montaram um consultório lindíssimo, só que não conseguiam pagar as contas no final do mês, então estavam sempre no negativo. Eu sempre recomendo, tá, que você comece com aquilo que você tem. Então, eu fiz questão de dar esse contexto aqui pra vocês, porque eu vejo muitas pessoas falando que faturam X, faturam muito. Só que eu já participei, gente, de vários grupos de masterminds, e lá a gente vê muitas pessoas que faturam 100 mil reais em 7 dias, só que elas gastam 150, ficam no negativo. Isso é o que mais tem nos bastidores, vocês não imaginam. Por isso que aqui eu sempre tento trazer para vocês realmente verdade quando eu falo em faturamento. A gente precisa saber se faturamento é líquido ou é um faturamento bruto. Porque se for um faturamento bruto, 10 mil reais pode ser pouco. Provavelmente você fique frustrada com o seu faturamento, porque você vai estar trabalhando um monte, atendendo vários pacientes, gastando um monte de deslocamento no consultório e colocando no bolso, como já aconteceu com uma aluna minha que colocava 3.500 reais por mês e faturava mais de 10 mil, só que os gastos que ela tinha eram muito altos. Por isso que eu sou aquela pessoa muito do MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. Então, que a gente comece a atender com aquilo que a gente tem. Comecei atendendo um fundo branco, gente, que não tinha absolutamente nada. Eu comecei ali como eu pude. Gosto muito desse pensamento de começar com o mínimo que a gente tem para poder ter um faturamento maior, para isso nos dar um combustível para a gente continuar. E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas desmotivadas na nutrição, porque saem muito deslumbradas com o que muitas vezes vem alguém fazendo, ou investem num consultório caríssimo e depois tem que acabar fechando. Aqui, de novo, eu não tô falando para você não investir. Se você tem, se a sua família vai patrocinar isso, tá ótimo. Não foi o meu caso. Eu não tive esse patrocínio, eu não tinha como investir num consultório, então eu precisei começar com o que eu tinha e foi maravilhoso, porque isso me fez ter o pé no chão para eu estar sempre mirando num andar acima. Então eu já fui uma nutricionista que cheguei na nutrição cobrando praticamente o dobro do que a maioria cobrava na minha cidade. Porque desde que eu comecei a atender, eu sempre foquei muito nos entregáveis. Ao invés de pensar em desconto para convênio, em reduzir o valor da consulta, eu sempre entreguei mais. E foi isso que me fez chegar até aqui hoje, né, gente? Receber um reconhecimento como esse que eu recebi a nível estadual. Então, uma nutricionista de destaque num estado maravilhoso, com tantos nutricionistas excelentes, mostra que essa jornada valeu muito a pena. E o que eu gostaria de te falar?
para a seguidora que perguntou sobre como fazer esses 10 mil de forma mais rápida. Uma coisa que eu não recomendo que você faça é trabalhar no sistema de consultas avulsas com um retorno embutido, porque isso vai fazer com que você precise trabalhar muito, o seu paciente não vai ter o resultado esperado, você precisa passar para esse paciente que a sua 1 hora trabalhada, ela vale aquela 1 hora trabalhada e que você vai acompanhar esse paciente por 15 dias, por um mês, dependendo da forma como você vai fazer depois desses follow-ups com o paciente, como é que você vai montar a sua metodologia de acompanhamento nutricional e, inclusive, se você quiser ter acesso à minha metodologia de acompanhamento nutricional que me fez chegar até aqui hoje, me tornar uma referência, indo na contramão do que o mercado sempre preconizou para nutricionistas, mas basta você clicar aqui no link abaixo e conhecer sobre a mentoria nutricionista de alto valor, que ali nós temos uma aplicação. Eu não consigo acolher todas que me procuram hoje, mas faça aqui a sua aplicação, que se você estiver pronta para viver essa transformação, nós vamos entrar em contato com você e vai ser um prazer te auxiliar na sua jornada. Mas então assim, o que eu quero que você pense? Que você entenda que você precisa desenvolver um método de acompanhamento ultra individualizado para que esse acompanhamento tenha um valor para você conseguir escalar suas vendas. Por exemplo, se você vender um programa nutricional de R$ 1.500 a R$ 2.000, que é o que eu ensino a fazer na mentoria inicialmente para quem está começando, fizer as estratégias que eu ensino e fechar, por exemplo, 5 pacientes de programa nutricional por R$ 2.000, você já bateu aí esses 10 mil de faturamento. Se você atende de casa, vai ser praticamente um faturamento líquido, porque você não vai ter muitos gastos para atender. Se você atende no presencial, aí você vai precisar de um pouco mais de programas nutricionais vendidos para você conseguir bater aí seus 10 mil reais de faturamento líquido. Sei que você que tá vendo esse vídeo pode pensar, nossa, mas isso é muito distante para mim, eu preciso ser famosa para conseguir isso, eu preciso ter um perfil grande. Eu comecei do absoluto zero nas redes sociais, assim como você, eu sempre falo, o melhor momento para você criar o seu portfólio, tanto na rede social quanto em outras ferramentas também, como o Google Meu Negócio, era ontem e o segundo melhor é hoje, então você precisa começar, tá? Eu vou trazer aqui o relato de uma das minhas alunas da mentoria, que ela tem pouquíssimos seguidores, ela conseguiu bater os 10 mil de faturamento nesse sistema de consultas. Então, o que ela fez? Ela fechou 5 novos pacientes no programa que ela criou ali, um programa com uma baita de uma entrega, né, gente? E ela conseguiu bater esses 10 mil de faturamento, mesmo tendo poucos seguidores. Porque a rede social não é o único funil que você tem de captação, gente. Isso é um erro e eu, inclusive, não recomendo que você produza conteúdo como uma blogueira para conseguir captar pacientes. Eu acho que isso acaba te cansando muito e afastando os prospectos que realmente vão estar dispostos a pagar um valor mais agregado pelo seu acompanhamento. Então, a forma mais rápida de você fazer esses 10 mil reais, vamos recapitular um pouco. Primeiro é saber quais são os seus custos hoje, porque 10 mil reais líquido é completamente diferente de 10 mil reais bruto, tá? Então, você precisa ter isso em mente. Eu vejo um erro muito grande de quem tá começando e depois se frustra e vem pra mentoria porque tá dando prejuízo há alguns meses já. Segundo ponto, você precisa parar de vender consultas avulsas e retorno é algo que tem que sair do vocabulário do nutricionista, tá? E o terceiro ponto, você precisa ter uma metodologia de acompanhamento nutricional que ela seja tão valiosa que as pessoas escolham pagar pelo seu acompanhamento trimestral, semestral, anual e que isso, é claro, que vai ter um valor agregado que vai te permitir atender menos pacientes e ganhar mais no final do mês. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não defendo a agenda cheia, já fiz 8, 9 atendimentos por dia, foi exaustivo numa época que eu tava trabalhando muito, eu queria comprar uma casa e tal, deu tudo certo, mas hoje o que eu faço? Eu prefiro atender menos pacientes, com mais qualidade, mas claro que eu fui agregando mais valor no meu acompanhamento nutricional e é o que eu recomendo que você faça. Se você tiver ficado com alguma dúvida, me conta aqui nos comentários, já aproveita para se inscrever aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!